Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando, eu sou o professor Emerson e vou trabalhar língua portuguesa com vocês aí da segunda série. Mas antes de nós vermos os nossos objetivos de hoje, vou lembrá-los de entrar no Class e fazer as atividades que estão disponíveis ali. E se por um acaso você não tem o acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para que ela possa disponibilizar para vocês as atividades. E é sempre bom lembrar, fazer as atividades reforça o nosso conhecimento, ok? Mas vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conhecer as poesias de Álvares de Azevedo. Lembram que na aula anterior nós falamos do Gonçalves Dias, bem pouquinho do Gonçalves Dias? Hoje nós vamos falar de outro, o Álvares de Azevedo, e compreender alguns temas tratados por esse autor. E para começar, eu trouxe para vocês algumas obras do Álvares de Azevedo para vocês conhecerem. Lira dos 20 Anos, Macário, depois eu tenho poesias completas. Então, se você é daquelas pessoas que se interessa por poema e poesia, se você gosta dessa parte da língua portuguesa, busque depois alguns poemas desse nosso autor para que você conheça, porque afinal ele é bem romântico. Querem ver? Olha só, trouxe um poema chamado Meu Desejo. Vou fazer a leitura para vocês. Meu desejo era ser uma luva branca, que essa tua gentil mãozinha aperta, a camélia que murcha no teu seio, o anjo que por te ver do céu deserta. Meu desejo era ser o sapatinho que teu mimoso pé no baile encerra, a esperança que sonhas no futuro, as saudades que tens aqui na terra. Meu desejo era ser cortinado, que não conta os mistérios do teu leito, era de teu colar de negra seda, ser a cruz com que dormes sobre o peito. Meu desejo era ser o teu espelho, que mais bela te vê quando deslaças, do baile as roupas de escumilhas e flores, e mira-te amoroso nas nuas graças. Meu desejo era ser desse teu leito de cambraia o lençol, o travesseiro, com que velas o seio, onde repousas, solto o cabelo, o rosto feiticeiro. Meu desejo era ser voz da terra, que de estrela do céu ouvisse amor, ser o amante que sonhas, que desejas, nas cismas encantadas de langor. Viram? Que romântico! E o desejo de vocês? Qual é? Mas vamos aqui, ó. O poema se constrói a partir do desejo do eu lírico ser aquilo que está ao redor da amada. Então ele tem uma amada e ele deseja ser aquilo que está próximo a essa amada. Essa construção desenvolve-se em 3 campos lexicais de palavras: imagens, espirituais e sensitivas. Então eu tenho ali, ó, lexicais são as palavras, ok? Essas palavras são imagens, espirituais e sensitivas. Vamos ver aqui, ó, imagens físicas. O que eu tinha ali no meu poema com as imagens físicas? A luva branca, a mãozinha, o seio, o sapatinho, cortinado, cruz, peito, espelho, lençol, travesseiro e amante. Então essa é a parte física. E a parte espiritual? Anjo, esperança, sonha, cruz, saudades, voz da terra. E depois eu tenho as sensitivas, que são aquelas sensações. Quais são as sensações? Saudade, sonho, tato, visão. Então, o Álvares de Azevedo traz essa linguagem ali para o poema, esse poema que ele queria, ele tem esse desejo de ser aquilo próximo à sua amada. O Álvares de Azevedo foi um escritor brasileiro da 2ª geração do romantismo. Perceberam como é romântico ali aquele poema? Chamada de geração ultrarromântica ou mal do século, certo? Ultrarromântica é muito mais do que romântica. Essa denominação faz referência aos temas escolhidos pelos escritores.
acontecimentos tristes e trágicos, desilusões, amores não correspondidos, mortes, dentre outros. Toda essa linha que a gente às vezes lê em alguns livros, ou a gente assiste a alguns filmes, né, mais românticos, né, que traz essa ideia desse romance, essa separação, a morte, aquilo tudo muito doloroso, certo? Então, essa é ultra romântico. Lembrando, muito mais do que o romântico, é muito romântico. Nós temos algumas obras dele. Lira, dos 20 anos, o Poema do Frade, o Conde Lopo, Macário, Noite na Taverna, o Livro de Fra Gondicário e poemas irônicos, venenosos e sarcásticos. Essas são algumas obras do Álvares de Azevedo. Primeira atividade, nós vamos ler uma estrofe do poema. Ela, é ela, é ela, é ela. Pertence à segunda parte da Lira dos 20 anos. Então, ali naquela obra Lira dos 20 anos, eu tenho essa estrofe que pertence. Então, eu tenho lá, é ela, é ela, é ela. Murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea, e pura a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, as saias brancas. Eu a vejo e suspirando, enamorado. Olha que bonito, olha que romântico. Nessa paródia de poesia ultrarromântica, a ironia reside nos contrastes. Então, eu tenho ali os contrastes. Letra A. Explique o contraste estabelecido na primeira estrofe. Então, qual é o contraste que nós temos na primeira estrofe? E a letra B, você vai explicar o contraste que tem na segunda estrofe. Então, a letra A, vou me prender a esta estrofe. E na letra B, vou me prender àquela segunda estrofe. Um tempinho para vocês encontrarem este contraste e eu volto para a gente continuar conversando.
Conseguiram encontrar o contraste? Vamos ver? Olha só. Na primeira estrofe eu tenho a surpresa da visão da mulher amada, idealizada como uma fada aérea e pura. Opõe-se à revelação de que ela é apenas uma lavadeira. Eu tenho ali dois contrastes. Na segunda, explique o contraste da segunda estrofe. Aqui se estabelece o contraste entre o prosaísmo vulgar da cena e o suspiro enamorado, aquele suspiro apaixonado que ela arranca do rapaz que a contempla. Então são esses os contrastes que nós encontramos nessas duas estrofes. Mais um poema para vocês. Namoro a cavalo. Eu moro em Catumbi, mas a desgraça que rege a minha vida malfadada pôs lá no fim da rua do Catete a minha Dulcineia namorada. Alugo 3.000 réis por uma tarde, um cavalo de trote que esparrela, só para erguer meus olhos suspirando a minha namorada na janela. Todo o meu ordenado vai sem flores e em lindas folhas de papel bordado, onde eu escrevo trêmulo, amoroso, algum verso bonito, mas furtado. Olha só. Letra A. Por que a poesia acima foge dos padrões da primeira e terceira partes da lira dos 20 anos? Por que isso acontece? E na letra B. O que aproxima e o que diferencia a mulher de Namoro a Cavalo e as mulheres da primeira parte da lira? Um tempinho para vocês fazerem essas respostas aí no caderno e eu volto para a gente continuar conversando e falando de Álvares de Azevedo.
Então, pessoal, conseguiram responder a questão? Se não conseguiram, não precisam se preocupar, eu ajudo vocês. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Na letra A, eu tenho como resposta: enquanto a primeira e a terceira partes apresentam poesias de tendência tipicamente românticas, este é satírico, debochando dos sentimentos, é irônica e bem-humorada. Então, essa é a minha diferença. Na letra B, em comum, elas têm a distância, pois com nenhuma delas o poeta concretiza o amor. No entanto, as mulheres da primeira e terceira parte são etéreas e idealizadas. As da segunda são vulgares, caem no ridículo. Então, são essas diferenças que eu tenho nas estrofes. Olha lá, um quiz para nós. Considerando Lira dos 20 anos, de Álvares de Azevedo, assinale a alternativa correta. Letra A. Lira dos 20 anos utiliza-se de uma linguagem marcada pela dualidade, em que se debatem duas formas distintas de ver e pensar a realidade. Lembram da nossa resposta anterior? Letra B. Lira dos 20 anos divide-se em três partes, em que se pode surpreender uma concepção estática e homogênea de literatura. Letra C. Lira dos 20 anos vale-se de uma linguagem de tom essencialmente descritivista, descrevendo. Letra D. Caracteriza-se pelo uso de uma linguagem que busca inspiração nos modelos da antiguidade clássica. E, por último, traz um eu lírico que, diferente de seus contemporâneos, atinge a plena realização amorosa. Se nós prestássemos bastante atenção na atividade anterior, a gente saberia que utiliza-se de uma linguagem marcada pela dualidade, em que se debatem duas formas distintas de ver e pensar a realidade. Tudo bem até aqui com vocês? Vamos mais para um poema? Minha desgraça. Minha desgraça? Não, não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco, e meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como pedra o travesseiro. Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido, cujo sol, quem modera, é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz que o meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Mais um poema do Álvares de Azevedo, que está lá no Lira dos 20 anos. Olha só, eu sei, o mundo é um lodaçal perdido. A reticência, certo? Esses três pontinhos. A reticência foi utilizada para, letra A, indicar continuação de uma ação ou fato. Letra B, indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Letra C, representar na escrita hesitações comuns na língua falada. E letra D, realçar uma palavra ou expressão. Vou dar um tempinho para vocês analisarem essas alternativas e eu volto para a gente continuar.
Conseguiram analisar as alternativas? Vamos ver se você conseguiu acertar? Olha lá, letra C, representar na escrita hesitações comuns na língua falada. Coisa do tipo, eu sei, eu tenho esse espaço, o mundo é um lodaçal perdido. Na atividade 4, nem na terra de amor não ter um eco. De acordo com o verso, podemos concluir que o eu lírico, letra A, ama e não é correspondido. Letra B, desconhece o amor. Letra C, está à procura de um amor. Ou letra D, viveu muitos amores. Olha só, nem na terra de amor não ter um eco. Um tempinho para vocês analisarem as alternativas e eu volto para a gente continuar. Conseguiram analisar as alternativas? Vamos rever? Olha só. Nem na terra de amor não ter um eco. Muito bem. Letra A. Ama e não é correspondido. Então, eu tenho ali na terra do amor. Então, a terra do amor seria o amor em si. Será que ele desconhece o amor? E na letra C. Está à procura de um amor? E na letra D. Viveu muitos amores. Olha só. Não tem um eco. Se não tem um eco, parece-me que não tem um amor. Vamos conferir? Ama e não é correspondido. Olha como sofre esse eu lírico. Aquele amor ultrarromântico de você se apaixonar pela pessoa e sofrer, viver aquela sofrência, vamos dizer assim, e a pessoa não corresponder. Pensem bem como sofria esse eu lírico, né? Do ultrarromântico. Um quiz para vocês. Foi utilizada uma metáfora. Lembram da metáfora? No verso, letra A. Ter duro como pedra o travesseiro. Letra B.
Minha desgraça não é ser poeta. Letra C, eu sei, o mundo é um lodaçal perdido. E na letra D, não é andar de cotovelos rotos. Um tempinho para vocês analisarem, lembrarem o que é uma metáfora. Se necessário for, busque aí no seu caderno que eu tenho certeza que você tem essa anotação do que é uma metáfora. Um tempinho para isso e eu volto para a gente continuar. Conseguiram lembrar o que é metáfora? Lembra? Metáfora, vamos colocar assim, em palavras bem simples. Uma comparação que você vai fazer sem utilizar um elemento comparativo, sem utilizar um como, por exemplo. Então, eu tenho a alternativa correta, letra C. Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido. Atividade 5. Vamos ler aqui um fragmento. Teu romantismo bebo, ó minha lua, a teus raios divinos me abandono. Torno-me vaporoso, e só de ver-te eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Nesse trecho, o eu lírico parece aderir com intensidade aos temas de que fala, mas revela de imediato desinteresse e tédio. Essa atitude do eu lírico manifesta. Então, o que essa atitude do eu lírico está dizendo? Letra A, uma ironia romântica. Letra B, tendência romântica ao misticismo. Letra C, melancolia romântica. Letra D, aversão dos românticos à natureza. E letra E, fuga romântica para o sonho. Vou dar um tempinho para vocês relerem o trecho, analisarem as alternativas, volto para fazer a correção e a gente continuar falando dessa poesia romântica.
Fizeram a análise das alternativas? Vamos conferir se você conseguiu acertar? Olha lá. Alternativa A ironia romântica. A ironia é um traço constante na obra de Álvares de Azevedo. Essa é uma informação importante para vocês. Então, na obra ali de Álvares de Azevedo, eu vou encontrar a ironia. Essa foi a forma que o poeta encontrou de não ficar passivo à realidade. Uma maneira de abalar as convenções do mundo burguês e quebrar a noção de ordem. Então, o Álvares de Azevedo traz toda essa ideia para as obras dele. Para a gente finalizar, vamos ler mais uma poesia do Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã. A dor no peito emudecera ao menos, se eu morresse amanhã. Olha como está sofrendo esse nosso eu lírico, as coisas que ele perderia se ele morresse amanhã. E uma reflexão. O que essa poesia revela sobre o autor? É sobre o autor. O que essa poesia está revelando? Como eu tenho ali esse autor a partir do se eu morresse amanhã? Como será que é esse autor? Será que é um autor romântico? Será que ele vai trazer algumas características suas específicas da sua vida ali para a poesia? Eu vou dar um tempinho só para você pensar a respeito e eu volto para a gente finalizar. Hoje nós falamos bastante sobre o Álvares de Azevedo, essa poesia romântica. Por isso, eu vou deixar para vocês conhecerem mais um pouquinho o site ebiografia.com. Você pode, inclusive, pesquisar sobre outros autores também, mas deixo ali sobre o Álvares de Azevedo, para você conhecer um pouquinho mais desse autor. É importante eu conhecer o autor, professor? É importante que você conheça o autor para que você comece aos poucos a entender os poemas desse autor. Depois eu tenho o site todamateria.com.br, que você encontra inúmeras informações e nele você vai achar sobre o Álvares de Azevedo também.
tem o educacau.globo.com lá na aba de literatura para você trabalhar um pouquinho a literatura. E no armazém de texto, o .blogspot.com, que também vai trazer, além de alguns textos, esse armazém de texto traz algumas atividades para serem feitas. Então, essas atividades até têm gabarito. Se você quiser treinar para saber um pouco mais, se você compreendeu ou não aquilo que foi falado. O que nós vimos hoje? Falamos sobre o grande autor Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Esse é o nome completo dele, mas ele é conhecido como Álvares de Azevedo, que foi um escritor da segunda geração romântica. Então, nós vamos falar lá do ultrarromântico. Lembra? Nós iniciamos a aula falando sobre isso? O mal do século. Mas será que o mal do século era ser romântico? Foi contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro, autor de Noite na Taverna. Então, algumas características ali do Álvares de Azevedo passamos para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, principalmente dos poemas, dessa literatura de poemas, que aos poucos a gente vai se acostumando e descobrindo como essa poesia ela traz coisas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por hoje, fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!